Ó, vou botar o texto automático. O textinho automático aqui pra gente. Primeira coisa, vamos aprender a selecionar, certo? Como é que eu faço seleção de texto no Word? Veja, aqui tem um texto só de exemplo. Então, vamos começar. Vê. Quando tu colocar o mouse sobre o texto, você nota que ele fica no formato de um em algarismo romano, não é? Então, o que acontece? Ó? Se eu pegar e colocar o mouse aqui, ó, no comecinho do parágrafo, pressionar o botão esquerdo do mouse e não soltar, e começar a arrastar ele, ó, ele começa a fazer a seleção, tá vendo? Aí eu consigo selecionar até onde eu quiser. Se eu continuar com ele pressionado e ficar para baixo, para cima, indo e vindo, eu tiro ou coloco a seleção, né? Então eu posso regular para parar onde eu quiser. Entenderam? Digamos, ó, vou selecionar apenas essa palavra, ou apenas uma letra, certo? É só clicar, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado e sair arrastando, certo? Só que tem outra maneira também, ó. Quando eu coloco o mouse no lado esquerdo de uma linha, e ele adquire não esse formato, mas adquire esse formato aqui, ó, de uma seta na diagonal, se eu clico uma vez, ele seleciona uma linha. Se eu clico duas vezes, um parágrafo. Para facilitar a seleção, ó, uma vez uma linha, duas vezes um parágrafo. Lembrando que ele vai selecionar a linha aonde ele está de lado, a linha à frente dele, à frente da setinha, tá vendo? Ó? E se eu der dois cliques, ele seleciona o parágrafo que está à frente dele. Tá dando para entender? Dá? Agora veja. Eu já sei selecionar com o mouse, arrastando. Já sei selecionar dando um clique para selecionar uma linha. Dois cliques para selecionar um parágrafo. E caso eu queira fazer a seleção de todo o meu documento, dizendo, meu documento, digamos, tem umas 300 páginas, eu quero selecionar elas todas. Todas elas. Só basta usar o atalho Ctrl mais a letra T. Ele seleciona tudo, tá vendo? O documento todo, ó. É um atalho. Para tirar a seleção, basta clicar em qualquer local fora. Um detalhe. O nome desse tracinho que está piscando aqui chama-se cursor. E é de onde as letrinhas vão sair. Então, se eu começar a digitar agora, a letra vai começar a sair daí por diante. Então, se eu quiser que a letra saia aqui, eu clico aqui. Se eu quiser botar uma letra aqui, eu clico aqui. Tá entendendo? E eu também consigo selecionar através do cursor com o teclado. Então, digamos que eu quero selecionar a palavra vídeo. Eu boto o cursor aqui, ou no começo, ou no fim da palavra vídeo, tanto faz. Pressiono a tecla Shift e mantenho pressionado e vou selecionar as setinhas, ó. A setinha, as teclinhas de navegação que tem uma seta. A seta direita, esquerda, para cima e para baixo. Tá vendo, ó? Pressiono Shift, mantenho pressionado e consigo, ó, fazer a seleção. Se eu botar para baixo agora, ó, seta para baixo, seta para cima, para a direita, para a esquerda, consigo selecionar através do teclado, certo? Alguma dúvida? Não? Pronto. Então, ó, só recapitulando, já sei selecionar arrastando, já sei selecionar dando um clique, dois cliques para um parágrafo. Sei também selecionar com o teclado, pressionando a tecla Shift e as teclas de navegação para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, né? Sei também selecionar usando o Ctrl mais T, que seleciona o texto todo. Alguma dúvida até aí? Não? Agora veja, às vezes tem a necessidade de eu fazer uma seleção intermitente, ou seja, uma seleção salteada. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu quero selecionar só a palavra vídeo, só as palavras vídeo. Então, eu quero selecionar esse vídeo aqui, esse aqui, esse aqui. Só que eu notei o seguinte. Quando eu seleciono um, a seleção do outro sai. Então, como é que eu faço para fazer uma seleção salteada? Né? Eu seleciono o primeiro item, depois pressiono a tecla Ctrl e não solto. E com a tecla Ctrl selecionada, eu saio, ó, selecionando as outras palavras. Tá vendo? Ó? Eu consigo fazer aquela seleção, ó, salteada. Entendeu? A mesma coisa se eu quiser selecionar, ó, selecionei aqui, ó, Ctrl, uma linha. Perdão. Selecionei uma linha. Depois, ó, outra linha. Outra, ó. E consigo fazer a seleção
salteado, uma linha sim, outra não. Alguma dúvida até aí? Não? Pronto, então já sabemos selecionar, né? Agora preste atenção numa coisa. Se eu selecionar, por exemplo, uma palavra, um parágrafo, uma letra, seja lá o que for, vou selecionar aqui um parágrafo para ficar mais visível. Selecionei, né? Depois de selecionado, se eu chegar com o mouse, encostar clicar e sustentar o botão esquerdo na área selecionada, olha o que eu consigo fazer, ó. Tá vendo que tem um traço, uma barra preta seguindo o mouse? Eu tô arrastei e estou mantendo pressionado o botão esquerdo. Ó, se eu soltar aqui, o que é que acontece, ó? Ele fez o quê? Puxou o texto que estava aqui em cima e colocou aqui. Eu arrastei. Ó, vou arrastar de novo para cá, ó. Entenderam? Alguma dúvida? Não? Pronto, já sei selecionar, se arrastar. Essa, como arrastar é? Oi. É só selecionar. A mesma dúvida dela é a sua, né? É bem simples, ó. Seleciono. Tá vendo, ó? Selecionei. Eu soltei o botão esquerdo do mouse. Certo? Mas não está selecionado? Eu vou fazer o que agora? Colocar o mouse sobre a área selecionada, pressionar o botão esquerdo e não soltar e arrasto. Para arrastar é só manter o botão esquerdo pressionado enquanto eu estou arrastando. Ó, vou devolver, ó. Não tá vendo essa área aqui selecionada? Vou dar um clique, sustentar e puxar para cima, ó. Entendeu? Alguma pergunta, alguma dúvida? Era essa a tua dúvida também? Tirou a dúvida? Conseguiu entender mesmo? Pronto, vê. Sabemos. Consegui. Entendeu? Entendeu não? Entendeu? Ó. Pronto. Já sabemos selecionar. Então, deixa eu ver o que é que tá faltando aqui. Pronto. Vamos ver outra dúvida. Outra dúvida é o seguinte, veja. Algumas pessoas estão com dúvida de como apagar letras, né? Eu percebi isso também lá quando foram criar pasta na hora de fazer a renomeação do arquivo. Exemplo. Eu vou escrever aqui a palavra carro. Botei carro com três R, né? Então precisa apagar esse R aqui, ó. Não é? Então para apagar o R, eu preciso selecionar o cursor ao lado dele. Certo? Então vamos entender o seguinte. Deixa eu puxar aqui o teclado aqui para vocês. Ó. Tá vendo o teclado? Tá vendo essa tecla aqui? É a backspace. Ela serve para apagar texto. Então, ó. Se o cursor está aqui, entre a letra R e a letra O, o backspace ele apaga todas as letras que estiverem do lado esquerdo do cursor. Então, o cursor é esse tracinho aqui que está piscando, certo? Então, ó, se eu pressionar backspace, ele apaga o R. Tá vendo? Já, se eu quiser apagar o O, eu posso fazer de várias maneiras. Posso usar a tecla de navegação para botar o cursor para o lado esquerdo, aí ele apaga o O, tá vendo? Como também eu poderia fazer o seguinte. Deixar ele onde ele está e usar a tecla delete. Que a tecla delete, em vez de apagar tudo que está à esquerda do cursor, apaga tudo que está à direita do cursor. Então significa, se eu pressionar delete, apago quem? A letra O. Quem é a tecla delete? Essa aqui. Certo? Então, ó, eu vou botar aqui de novo, ó, letra A e B, para você entender. Se eu pressionar delete, vai apagar quem? Se eu pressionar backspace, o A. Então, ó, backspace apaga o A, delete apaga o B, tá vendo? Um apaga para a esquerda e o outro apaga para a direita. Alguma dúvida até aí? Não? Então, ó, nesse pedaço da aula nós aprendemos a fazer o quê? Selecionar e apagar, né? Eu também posso, ó, selecionar uma letra, uma palavra, um parágrafo todo e pressionar Del. Ele apaga. Ou pressionar backspace que ele apaga tudo que está selecionado também. Certo? Agora, só um alerta rápido. Se eu selecionar um texto aqui e pressionar qualquer tecla no meu teclado, esse texto é substituído pela tecla que eu digitei. Certo? Então,
com o texto selecionado, se eu pressionar qualquer letra, por exemplo, vou pressionar a letra A, o texto selecionado é apagado e substituído pela letra A. Certo? Então, quando você estiver digitando um texto e tiver um livro ou um caderno próximo, tenha o cuidado de não deixar encostar nas teclas quando tiver o texto selecionado. Estou fazendo uma formatação, aí esbarrei numa tecla, aí se isso acontecer, que acontece muito, o aluno está aqui, aí sem querer, ele seleciona e esbarra na barra de espaço. Aí você pega e diz, professor, eu estava aqui selecionando, apagou, foi tudo, e agora? Não tem problema, usa o Ctrl Z, né? Que é aquela setinha desfazer, usa Ctrl Z. Ctrl mais a letra Z. Ele sai desfazendo as últimas ações. Depois a gente vai entender como é que funciona esse comando bem direitinho. Mas é só uma dica para que você não se agonie. Alguma pergunta até aí? Não? Então já sabemos fazer o quê? Selecionar, né? Qual a outra dúvida que a gente viu muito? Professor, como é que faz para botar acento? Né? Bendito do acento. Né? Então o acento é o seguinte. Vamos voltar para o teclado aqui. Vou apagar aqui. Tá? Vou voltar aqui para o teclado. Vou botar a palavra... Não, faz o seguinte. Palavra fé. Vou dar Enter. Faltou acento no L, né? Então, agudo, não é isso? Ó. A regra para o acento é o quê? Primeiro o acento, depois o quê? A vogal. Uhum. Depois, primeiro o acento, depois a vogal. Eu digo vogal porque é o seguinte, na língua brasileira a gente só acentua as vogais. Né? Espanhol acentua o N, mas na língua brasileira só as vogais. Então, primeiro o acento, depois a vogal, ou a letra mesmo. Ó, vim aqui e botei agudo, ó. Ele apareceu? Não, porque o acento só aparece quando a vogal é digitada. Eita, é fera. Perdão. Acento e a letra E, ó. Viu? Agora, exemplo. Vou botar a palavra vou. Palavra não, pronto. Não, não. Ele tá aqui, né, ó. O tio. E aqui eu tenho o circunflexo, né? Então, ó. Lembra daquela regrinha? Todo sinal que estiver no canto superior de uma tecla só é inserido se o Shift estiver pressionado, né? Então, se eu quiser botar a palavra vou, como é que eu boto o acento em vou? V, pressiono o Shift e pressiono o acento. E solto. Apareceu o acento? Não. Agora eu boto o O. Entendeu agora? Primeiro o acento, depois a vogal. Se eu não pressionar Shift, aí vai fazer o quê? Ó? Não pressionei Shift, botei o O. Aparece o tio. Por quê? Porque o tio é o sinal padrão daquela tecla. Certo? Então, a regra é o seguinte. Vamos entender como é que funcionam algumas teclas de aderência, tipo o Shift, o Alt R, o espaço. Então, ó, bora lá. Vê. A tecla Shift, ela serve para colocar também letras maiúsculas, né? Então, se eu manter Shift pressionado e pressionar a letra A, sai A maiúsculo. Se eu soltar Shift, sai A minúsculo. Então, se eu for para digitar meu nome, exemplo, ó, o L, pressionei Shift, botei o W maiúsculo, vai botar o E, e tom. Davi, pressionei Shift, vou botar o D, agora, vou botar o Davi. Entendeu? Então, quando eu vou digitar uma quantidade muito pequena de letras maiúsculas, beleza, eu uso Shift, que é essa teclinha aqui, né? Shift. E essa Shift, ela também serve para quê? Para botar todos os sinais que estiverem no canto superior de uma tecla. Então, se eu pressionar aqui, ó, o número 1, sai 1 mesmo. Mas se eu pressionar Shift, sai quem? Exclamação. Se eu pressionar o 5, sai 5 mesmo. Se eu pressionar Shift, sai quem? Porcentagem. Deu para entender agora como é que funciona? Então, todo sinal que estiver no canto superior de uma tecla só é inserido se o Shift estiver pressionado. Agora, se eu quiser também digitar uma quantidade muito grande de letras maiúsculas,
Eu não vou pegar, ficar pressionando Shift e digitando com a mão, não. Exemplo, ó, digitar meu nome aqui, ó. Com a mão, não. Certo? Então, se eu for digitar uma quantidade muito grande de letra maiúscula, tem essa teclinha aqui, ó, que é o Caps Lock, que quando eu pressiono essa tecla, aqui no teclado, você vai notar nessa posição em cima do teclado numérico, vai ter 3 lâmpadas. Uma é do teclado numérico e a do meio é dessa tecla aqui. Então, quando você pressionar aqui, que essa teclinha ficar acesa, significa que tudo que você digitar vai sair o quê? Maiúsculo. Quando eu vir novamente e pressionar ela de novo, que a luzinha apagar, o teclado volta ao seu formato normal, onde tudo que eu estiver digitando vai sair minúsculo. Alguma dúvida? Não? Agora bora para mais. Algumas teclas, exemplo, feito a tecla, vou ver aqui, a tecla, pronto, ó, a tecla 5, ela tem um 5, né, que é o sinal padrão da tecla. Em cima tem um porcentagem, que é o sinal que aparece caso eu pressione o Shift. E como é que eu faço para obter esses sinaizinhos que estão no canto inferior direito, aqui ao lado, ó? Como é que eu vou fazer para colocar ele? Pressionando quem? Alt GR. Não é Alt aqui não, é esse Alt aqui, ó. Alt com GR no fim. Então, ó, exemplo, ó. Se eu pressionar 5 sem pressionar tecla nenhuma de aderência, aparece o número 5 mesmo. Se eu pressionar Shift, aparece quem? Porcentagem. Se eu pressionar Alt GR, o C de centavos, né? Isso eu acho. Não sei o nome desse símbolo. Entenderam agora? Se eu pressionar Alt GR, ó. Ficar segurando o Alt e pressionar. Viu? Se eu quero só uma vez, eu pressiono o Alt, pressiono uma vez e solto. Alguma dúvida? Não? Pronto. Então, ó, já vimos como selecionar, como colocar acento. Já vimos para que serve o Shift. Já vimos como botar a letra maiúscula. Agora outra coisa no Word, viu? Deixa eu até pegar um pedaço de texto aqui. Peguei esse pedacinho aqui, certo? Note que, ó, portugueses, dominação, né? Indígenas e portugueses, dominação. Não estou entendendo, mas o que vale é o exemplo. Vou escrever aqui a palavra dominação. Dominar, cedilha, acento. Ó, quando eu boto o que acontece? A palavra é empurrada para baixo da linha. Por quê? Eita. Ó, quando eu boto cedilha, ele já vai para baixo, né? Por quê? Porque o Word percebeu que essa letra não cabe mais essa palavra não cabe na linha. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar a palavra para a linha subsequente, ou seja, para a linha de baixo. Então isso significa que o Word pula a linha sozinho. Então você não tem que se preocupar com pular a linha. Quando é que eu vou pular a linha no Word? Nesse caso aqui, ó. Digitei tudinho aqui direitinho. Aí, ó, holandês, de até, né, ponto. Aí eu pressiono a tecla Enter para pular a linha, porque eu vou dar um parágrafo. Entendeu agora? Então, eu posso estar digitando, não vou parar de digitar na minha folha, porque acabou, porque chegou em dominação, pula a linha não. Dominação, aí vai digitar holandês. Se o holandês der ali naquela linha, então quando eu der um texto, uma folha para vocês digitarem, vocês prestem atenção nessa parte aí. Para não ter que, não é que você vai imitar, tem que ficar, as palavras não tem que ficar na mesma posição, não. Vai de acordo com o tamanho e a configuração do seu PC. Você vai digitando normal. Só pula a linha quando realmente for necessário. E a necessidade sempre vai ser quando eu for pular a linha para dar para um título, pular a linha para botar um parágrafo. Certo? Alguma dúvida? Não? Deixa eu ver se tem
Alguém tem mais alguma dúvida para me lembrar? Então, parte de seleção, colocar acento, pular linha é a tecla. Pular linha, teclinha Enter. Certo? Outra coisa que alguns alunos gostam de fazer é, olha, quando eu botar você para digitar o texto, você vai digitar o texto todinho e vai deixar para formatar o texto depois. Certo? Vai formatar o texto logo não. Só formata texto quando você terminar de digitar. Agora, quando você for terminar de digitar, é a primeira aula de vocês, eu ainda me ensinei a mudar cor de letra, tamanho, formato, configuração de página. Tem um bocado que vocês não aprenderam, já é a primeira aula. Eu só estou dando alguns avisos. Então, ó, a gente sempre quando digita o texto, ele sai no canto esquerdo. Ele não já fica centralizado, né? Feito tá aí na folhinha de vocês. E também a gente não usa a barra de espaço para centralizar, não, viu? Certo? Não. Tem gente que faz isso, é errado. Depois seu texto fica bagunçado e só, e sem falar que dá um trabalho da gota, né? Então o que é que você vai fazer? Você tem uma ferramenta que eu vou ensinar para vocês, que é aqui, ó, centralizar. Ele vai centraliza, mas e toda vez quando você estiver digitando um texto, esse negócio ficar, digita o texto, formata um pedaço, beleza, é uma coisinha pequena, de boa, mas imagina, tu está digitando um texto grande, e de qualquer maneira, essa é a minha prática, eu digito o texto todinho, formato ele depois, para não perder tempo parando de digitar. Então, o primeiro foco não é digitar, digita tudo, vai formatar depois, tá? Alguma dúvida? Não? Então já sabe que a barra de espaço serve para dar espaço, né? Outra coisa, quando você estiver digitando e você achar que o espaço de uma letra para de uma palavra para outra, de uma letra para outra, está muito juntinho, não tem problema, deixa juntinho. Agora, juntinho que eu digo é assim, tem aluno que acha que o espaço da letra aqui, ó, está muito pequeno e deseja aumentar e faz como? Em vez de pressionar espaço uma vez, fica pressionando duas vezes. Não dá certo. Primeiro, já imaginou todo espaço que tu der no teu texto pressionar duas vezes? Vai digitar o dobro, né? De espaço. Então tem a configuração no Word que tem como aumentar ou diminuir o espaçamento entre uma letra e outra, entre uma palavra e outra. Tá? Então, espaço só se pressiona uma vez para dar de uma palavra para outra. E também não é a barra de espaço não é usada para centralizar texto nem para dar parágrafo, não. Estamos entendendo? Pronto, eu acho que esse pedacinho aí já deu para vocês entenderem um bocado de coisa, né? Alguma dúvida, gente?